deuses! Estamos começando mais um podcast N Mulheres e hoje nós vamos tratar de um tema incrível para você que nos ouve da academia, do trabalho, está dirigindo seu carro ou de casa. Um tema que eu tenho certeza que a maioria das mulheres se questiona pelo menos uma vez na vida sobre isso, que é o seguinte: nasci ou não para ser mãe? Quem aí de casa já pensou nessa possibilidade ou tá planejando isso, tá ansiosa para isso acontecer, ou pessoas que decidiram que não é o momento, talvez isso não aconteça e tá tudo bem. E hoje nós, eu e Nicole, estamos aqui com duas convidadas incríveis que são experts e especialistas nesse tema, maravilhosas, que são elas, doutora Denise, que é a mãe da Raíza e do Rafael. Ela é pediatra e ela vai trazer a experiência dela, tanto na maternidade quanto na sua visão técnica do pós-gestação, que eu tenho certeza que gera inúmeras inseguranças e questionamentos e dúvidas em cada mãezinha, não é verdade? E estamos também com ela, a Alice, que é mãe de 3, do Pedro, do Jerry e da Evelyn. Ela é advogada, TO, a lista é grande, galera. Meu Deus, espera lá. Professora. Advogada, TO, professora, empreendedora e alagoana. Porque ela falou assim, faz questão de frisar isso. Raiz. Então, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui. Pra mim e pra Nick, é um prazer inenarrável estar com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão levar muito saber para quem nos ouve ou nos assiste de casa. Quero agradecer a oportunidade, né? Porque ser o exemplo de mãe, né? Falar sobre maternidade é um tema bem difícil, complexo. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que supere as expectativas e que o nosso papo seja muito legal. Eu também estou muito grata porque é uma oportunidade maravilhosa a gente debater nos dias de hoje, a gente aprender a pensar, refletir e a gente, com essa oportunidade, dar uma amplitude pra gente, um monte de outras coisas. E um prazer, né? Porque te vi pequenininha fazendo Momento fofura. me deu a oportunidade de conhecer a Paty, que é muito legal. E é maravilhoso ver assim, as pessoas daqui trazerem coisas novas, novidades para uma cidadinha pequena. Essa oportunidade das mulheres pensarem, raciocinarem, refletirem. Eu sou muito grata, só tenho a agradecer. Nós estamos mais gratas ainda por esse momento, esse bate-papo. O podcast é para que vocês ouçam aí de uma forma bem descontraída, lavando louça, dirigindo. Então, frisem isso, né? De estar escutando em qualquer momento. E eu acho que nós, mulheres, nós nascemos com 3 propósitos já. Não que seja nosso, mas talvez que a sociedade, né, coloque para nós, mulheres, que é casar, ter filhos e o nosso trabalho. Eu falo que durante um tempo era apenas casar e ter filhos, até que alguém jogou um sutiã na fogueira. E às vezes eu falo, meu Deus, por que jogaram esse sutiã? Brincadeira. E agora a gente tem que honrar isso, né? Mas eu sou muito grata a quem jogou o sutiã na fogueira e nós, né, hoje estamos aí no mercado de trabalho, conquistando o nosso espaço e também, né, com esse propósito de ser mãe ou não, né, respeitamos muito aquelas que escolhem por não ser mãe, né, e tudo isso a gente é impactada talvez desde criança, em uma brincadeira que a gente tá ali, né, a gente sempre tá com a bonequinha. Sim. E algumas são impostas a estarem com a boneca, né, outras já não, tudo bem. E eu queria entender isso de uma forma melhor e foi através de um bate-papo meu e da Paty que a gente resolveu trazer isso de uma forma mais ampla. Pois é um assunto que nós nos questionamos muito e nós duas estamos aqui fingindo plenitude, porque vocês duas, né, com toda a expertise, eu tenho certeza que vai impactar, porque pessoas que nos assistem no Deusas
pensa em duas mulheres incríveis, que têm um conhecimento muito vasto, sentido na pele mesmo, vivenciado, sabe? E como a Nicole disse, hoje uma das coisas que a gente mais percebe que há questionamentos é: a maternidade anula a carreira ou não? São vias de mãos duplas, de mãos únicas ou opostas, né? Então, recentemente eu tive uma experiência, né, que foi, eu estava fazendo o meu exame ginecológico, né, anual, e aí eu tenho 32 anos e a minha ginecologista, ela chegou em mim e falou assim: e aí, querida, como é que é? Vai ou não vai? Aí eu falei: doutora, mas hoje a minha carreira ela não me permite, né? Então eu não considero ainda uma possibilidade, porém eu não descarto. Hoje a cabeça da Patrícia é de não ter. Porém, daqui 10 anos, daqui 5 anos, pode ser que minha cabeça mude. Então, uma das possibilidades que eu a perguntei foi a questão do congelamento de óvulos, que é uma realidade que a ciência trouxe pra gente. O que a gente não imagina é que tudo tem o bônus e o ônus, né? E dentro dessa minha curiosidade no assunto, eu perguntei para ela todo o procedimento. Então ela disse que é algo bastante invasivo, que você tem que ter um preparo psicológico, que você tem que estar ciente dos tratamentos que você vai fazer, que sim, existe um investimento por trás disso, existe uma manutenção anual para você manter os seus embriõezinhos lá congelados. Eles até, a doutora ainda me sugerindo lá, ela falava assim: você não é casada, né? Eu falei: não, ainda não, sou noiva. Então ela disse que se eu congelasse, a possibilidade era de 10 óvulos, que 5 fossem embriões fecundados e 5 não. Porque pode ser que no decorrer da jornada, né, tudo mude. E aí então foram gerando vários questionamentos, inclusive do pós-congelamento. E eu gostaria de trazer essa abordagem e perguntar para a doutora Denise o que você acha, qual a sua opinião baseada na premissa do vínculo materno, né? Porque uma coisa é você gerar, vir de forma natural, né? A criança ser concebida de maneira natural, e outra coisa é a ciência estar aí nos ajudando, mas também criando várias incógnitas, né? Então, doutora, compartilha com a gente sua opinião sobre isso. Então, é uma questão bem polêmica mesmo. Por exemplo, usando a minha vivência como pediatra, eu comecei a observar como é que era a evolução das crianças, principalmente no primeiro aninho de vida. Então, assim, na minha vivência, eu considero que parece que vai tudo muito mais tranquilo quando a gestação é desejada, quando a mãe tinha planejado tudo isso. A impressão que me dá pelo meu acompanhamento nesses anos de pediatria é que a gestação é mais tranquila, o parto é mais sossegado, os primeiros meses do bebê com cólica, essas questões, parece que quando a mãe estava adaptada, o pai também, tudo flui melhor. Considerando isso, eu fiquei pensando que, quando vocês me colocaram nessa questão, eu falei: que maravilha, porque agora nós não vamos lidar com aqueles problemas mais intensos, das dificuldades mais intensas naquela mãe que foi pega de surpresa. Agora eu posso escolher, eu quero engravidar aqui, nesse momento. Tem aquela questão que eu acho maravilhosa do congelamento de óvulos para aquelas mães que são, no momento, fazendo tratamentos oncológicos, e elas ficam com a vida privada naquele momento, pensando: sim, não vai ser possível eu ter filho. Muitas nessa hora falam: eu queria perpetuar minha espécie, eu vou morrer, o que vai acontecer comigo? Então é muito positivo esse momento. Aí eu comecei a pensar no vínculo, né? Porque eu começava a pensar como uma criança gerada. Ela é fruto de um relacionamento amoroso, tem aquela expectativa da espera, quando recepciona o bebê. E aí, como que a mãe vai falar? Meus óvulos estão lá, naquele gelado, sem o calor do meu corpo. E aí comecei a fazer muitas conjecturas, e aí eu resolvi pensar de uma forma mais simples. Tem uma fala que eu acho muito bonita do Albert Einstein, que diz que a fé
sem a ciência é cega, e a ciência sem a fé é manca. Então eu comecei a pensar, se a gente começar a colocar muita coisa sobre isso, o que eu faço com esse óvulo depois? Eu estou deixando um filho lá. Então eu acho que a gente tem que ver tudo pela ótica do amor. A partir do momento que você se decide a usar a ciência, que é maravilhosa, na possibilidade de congelar, ter seu filho no momento que você quiser, eu acho que a gente tem que abstrair isso e focar no amor. Porque se a gente começar com essa questão de fazer esse monte de questionamento, a gente, em vez de poder usar essa questão para ser uma coisa tranquila, vai vir um monte de problema em cima disso, e aí a gente fala, a hora que a criança poderia nascer bem, sem tendo tudo aquilo que eu falei que eu acho que é legal, aí eu vou colocar esse peso sobre isso. Então acho que a gente tem que abstrair e falar, eu quero ter o meu filho, eu, como ele vier, é com amor, e entra naquela questão que você falou. Sim. Se for possível fecundar o óvulo, que isso deu tudo certo, é porque assim teria que ser. E eu vou ser a melhor mãe que eu puder dentro desse contexto. Então esse é o meu pensamento em relação a esse vínculo. Eu acho que esse vínculo ele é tão forte que nada pode modificar quando existe essa disposição, essa disponibilidade amorosa de falar, vou gestar. Porque aí não é mais só você. A partir daí você vai ser sempre 2 ou 3 ou 4. Sim. Ai, fiquei mais aliviada agora. Eu acho que são muitas questões. Hoje eu e a Paty, nós estamos como ouvintes, basicamente. Temos muito que aprender ainda. E as duas nos trouxeram histórias muito emocionantes, né? E eu acredito que ser mãe tá preparada para cuidar do outro, né? Eu acho que é você entender que vai ter um período da sua vida, né? Talvez ali os primeiros 3 meses é de total doação para aquele ser, né? E depois, ao longo da vida, entender que vai ter você precisa cuidar de uma outra pessoa, né? Então é muito rico. E eu tenho até uma amiga psicóloga, né, ali, que eu tava falando pra gente, que a mãe, ela tem que estar psicologicamente preparada, né, para que esse bebê ele reconheça e entenda esse carinho, que é um pouco sobre o que a Dê estava falando. Porém, nós temos outras formas de maternar, que é lindo, maravilhoso, e eu acredito que a Alice pode falar sobre isso. Porque existe a questão biológica e existe a questão, né, que não vai envolver talvez a reprodução em si. Existe o gestar do coração. Né? Eu sou mãe de um filho biológico e tenho 2 filhos que são os meus presentes do Deus, né? Que é o Ger e a Evelyn. E é uma experiência totalmente diferente, porque eu gestei, né? E por coisas da vida, né, não me permitiu que eu gestasse mais, mas eu percebi que eu podia gestar no meu coração, né, porque eu sou filha também do coração, então isso me ajuda muito a entender o porquê das coisas, né, e eu queria muito ter os meus outros filhos, né, e esse gestar do coração eu acho que é muito mais difícil, porque quando o neném tá aqui, você vai criando um vínculo desde o momento em que você sabe que você está grávida, né? E o meu gestar do coração foi assim, no fórum, fazer um documento, eu quero, né? Tem um monte de perguntas que você tem que responder. A sua cabeça enche de dúvida, porque é como se você estivesse indo numa loja e escolher o que você quer. E não é isso. A adoção não é isso. Né? Você vai porque você entra no cadastro, tem toda uma parte jurídica, né? Mas é muito difícil você responder um cadastro de adoção, porque você tem que dizer se quer branco, amarelo, vermelho, azul, você tem que dizer com qual idade que você quer. Então é um gestar muito mais difícil, e é um gestar que você não sabe quando você vai parir, né? O Ger eu esperei 2 meses, foi rápido, uma gestação super rápida, mas a Evelyn foram 6 anos de espera. Meu Deus. Né? E aí você fica naquela expectativa dos telefonemas, e será que é? E aí quando liga, não é a idade que você quer, porque também tem isso, não tem a idade, você não está no perfil, você cria, é uma gestação muito longa, a expectativa muito longa, mas é muito gratificante, porque
você está conhecendo um serzinho que não veio daqui. Então é uma conquista, é uma construção. Todo dia é uma construção, né? E construção de vínculos. E os meus filhos foram de adoções tardias. Os meus filhos não vieram tchotchoquinho, né? O ser humaninho não veio tchotchoquinho. O ser humaninho já veio grandinho, né? Com uma história por trás, né? Com manias, alguns valores distorcidos, né? E isso causa em mim, principalmente em mim, que tem um parceiro maravilhoso que comprou a ideia comigo, né? O Maurício. E a gente foi ali cuidando dessas crianças de uma forma que hoje em dia a gente parece que eles nasceram mesmo da gente, porque eles são iguaizinhos aos pais. Em tudo, no físico e na personalidade. Então assim, não tem como não dizer que eles não estavam predestinados pra gente. É muito gratificante, esse tipo de gestar. Com certeza. E a sensação de receber? Como é a sensação de receber? Então, as duas, as mães, Tá. Porque vocês esperaram 9 meses e a Alice também teve a espera de 2 meses e de 6 anos. Como que foi essa espera? Quer começar, Dê, a sua espera? A minha espera foi de uma coisa que muitas mães vivem. Eu queria engravidar e eu tinha um problema ginecológico, eu tinha endometriose e eu não conseguia engravidar. Então, eram 4 anos que eu lidava com crianças, cada vez eu gostava mais, cada vez eu queria mais os meus. Eu ia nos lugares assim, você ia nas clínicas para fazer os exames, não sei o quê, aí parecia aquelas mães barrigudonas, eu ficava olhando, apaixonada por aquelas barrigas, eu falava, quando vai ser minha vez? E aí tem aquela expectativa da mãe que quer gestar e não consegue, e aí depois de um tempo você faz o tratamento, aí você fala, agora estou ovulando. Então, em vez de ser uma coisa espontânea, você tem que chamar o parceiro. Vamos agora! Na hora! Que agora! Eu brincava até com você, porque eu falava, não podemos brigar, porque se de repente eu vou ter que te chamar na hora que isso não vai dar bom. E fica nesse foco, a gente fica nessa tensão. E o que aconteceu? Na hora eu tenho um avô que amei muito e ele faleceu. Quando meu avô faleceu, eu desviei o foco e aí eu engravidei. Então, é muito maravilhoso a espera, a gente rever tudo aquilo, quando sabe como que é passo a passo dentro do seu corpo. Teve algumas coisas que eu fiquei muito triste que aconteceu comigo, que eu queria saber fazer sapatinho de tricô, porque eu acho que você tem que fazer, né? E eu não sabia fazer tricô, mas de qualquer forma é maravilhoso. E em relação à adoção, por exemplo, a Alice falou, eles têm meu jeito. Eu recebi alguns pacientes no consultório de crianças adotadas e parecia que a criança era parecida com os pais. Pois é. Então teve um pai tão maravilhoso que eu falei pra ele, rapaz, tu andou por esse lugar aqui, porque pegou também longe. Aí a gente brincava com ele e falava, doutora Cegonha entregou no lugar errado, me deu um trabalho Vai de buscar, poder né? achar. Então aquilo lá também era muito emocionante e essa expectativa de receber depois de um tempo que você deseja, realizar um sonho e ver também mães que depois que obteve o filhinho dela, engravidou também. Então é muito prazeroso, essa questão da maternidade, ela é mágica, ela é encantadora. A espera, eu também tive dificuldade para engravidar o Pedro. Já estava querendo já entrar na fila, porque eu não estava conseguindo engravidar. Mas veio de boa, aquele negócio, mudou o foco, veio de boa. E não foi uma gestação fácil. A minha gestação do Pedro foi uma gestação muito difícil. Eu tive que fazer repouso, eu tive que fazer amniocentese, eu tive que fazer, meu filho teve expectativa de várias coisas. E assim, foi uma gravidez para mim muito difícil. Sozinha aqui, eu e Maurício, sem comunicar a família, porque a gente não queria trazer angústias. Né? A gente queria ter a certeza de que estava tudo bem com o bebê ou que não estava tudo bem, pra gente falar, olha gente, o bebê vai vir um bebê especial, ou o bebê vai ter alguma coisa que precisa de uma cirurgia depois. Então a gente se guardou nesse momento, era uma coisa do casal, as nossas expectativas estavam ali
E Pedrão veio de boa, a tia D foi pediatra do Pedrão, da Evelyn quando chegou, do Gerry, então assim, sabe de tudo dos meus filhos, né? O Gerry foi muito interessante porque eu pari o Gerry literalmente, porque nós saímos daqui para ir para Viçosa do Ceará, é uma cidadezinha bem pequenininha no interior do Ceará, e ficamos uma semana naquela, né, do juiz assinar a adoção, não assinar, o promotor, aquela dificuldade, e na véspera, na sexta-feira, que era o último dia que a gente ia ficar lá, e não se decidia o que ia acontecer, eu tive uma crise de asma. Eu nunca tinha tido asma na vida, não sabia o que era uma asma. Eu até brinquei quando você comentou isso com a gente. Tava parindo, gente. Tava lá, teve as minhas contrações. Não, é verdade. Depois eu falei assim, gente, que é isso? Como é que eu... Era um parto ali. Então eu passei a madrugada inteira com falta de ar. Graças a Deus o doutor, né? Lá do lado, tinha a bombinha. E aí, que também é asmático, fez a bombinha e aquela mãe acalmou e foi a noite inteira o casal acordado naquela expectativa. Sim. E no outro dia o juiz, olha, vamos fazer um pedido de guarda de emergência, né? Porque estava difícil tirar o Gerry da situação e a gente fez. E foi muito interessante. Eu até descrevi as meninas e eu faço questão de falar isso, porque eu falo que ninguém é colocado na família de ninguém à toa, né? Ninguém tem um filho adotivo, isso já estava lá escrito, já estava lá em cima descrito que seria, né? O Pedro estava com 4 anos de idade, o Pedro foi junto, né? A gente na nossa casa, a gente conversa muito sobre as decisões, é uma decisão muito importante, né? Ele tinha que participar. E aí a gente naquela angústia, vai pegar, não vai, e o oficial de justiça vai, e ele caladinho, quietinho, né? A gente achando que o menino não tava nem aí. Quantos anos ele tinha? 4. E aí ele mãe, eu quero ir no banheiro. Tá bom, foi no banheiro, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, eu sempre soube que o meu irmão ia pra nossa casa. Nossa. Então pra mim, aí foi quando eu chorei mesmo. Eu falei, gente, um pirralho desse tamanho, falando isso pra mim. E realmente, o Gerry, já tinham ido buscar o Gerry, né? E aí chega aquele menininho, pequenininho, da cabecinha carequinha, você lembra dele? Lembro. Barrigudinho, cotoquinho, e eu olhava pra ele assim, eu abracei tanto, assim, que como se tivesse tido o Pedro no meu colo, porque quando o Pedro nasceu, eu não sabia se o Pedro era branco, preto, se tinha cabelo, nada. Quando tirou da minha barriga, que eu ouvi aquele chorinho, chorei, uma expectativa muito grande, e foi a mesma coisa no Gerry. Só foram partes diferentes, sim, né? Mas a emoção é a mesma, entendeu? Só que é um menino grande, o outro era um cotoco, mas assim, de pegar no colo, sabe? Sim. E foi difícil, porque o irmão levou ele, então teve aquela parte do desligamento, né? Mas foi muito bonito, porque a partir do momento em que ele veio pra gente, a gente fez a questão da maternagem, né? De acolher, e o Pedro ali junto, beijando, abraçando aquele irmão. A Evelyn foi um outro tipo de espera. A gente já estava querendo tirar até um nome da lista, porque fazia anos que nós estávamos esperando a dona Evelyn, né? E aí um dia de tarde me ligam, tua menininha chegou. Eu, o quê? Eu nem acreditei, eu tirei onda do pessoal do fórum, porque eu não acreditava que a minha menina tinha chegado. Sim, né? Aí eu falei, você tem certeza que é menina? Não, tá aqui, você pode vir aqui no fórum pra gente conversar. Não, beleza, fui no fórum, né? O Maurício não pôde ir, e lá fui eu sozinha, morrendo de medo do que ia acontecer. E aí, sentam com a gente, comigo, contou a história da Evelyn e tal. Você quer ver a Evelyn? Pode ver? Porque ela estava abrigada, né? E é uma outra história, porque o Gerry estava na família, e a Evelyn estava abrigada. Então, assim, são questões totalmente diferentes, né? E aí eu falei, eu quero ver. E chega aquela menina dos olhos desse tamanho, azul, doidinha, dos cabelos cacheados. Eu falava, o quê? Essa menina é minha filha? Porque eu comecei a olhar, eu falei, gente, não vai combinar. Sabe aquela coisa assim? E combina, hein, gente? E combina, porque tá vendo esse brinco? Né? Esse brinco tá a cara dela. É, exatamente, perua, sabe? Igualzinha mãe, gosta de falar as coisas, sabe? Então, e veio aquela menina e falava, gente, que presente maravilhoso, né? E hoje estamos aí, 5,
que bacana. vocês estão falando muito sobre vocês e os maridos, os parceiros. Sim. E sobre aquelas mulheres que têm produção independente hoje, né? Eu acho que vale um debate, porque eu tenho uma prima que tem produção independente, eu tenho uma amiga, e eu acho que é uma questão muito forte atualmente, né? Eu acho que é muito recente, porque até então... Eu ia até perguntar, quando que nasce a mãe nesse momento, né? Porque quando a mulher, ela decide produzir, né? Reproduzir, única e exclusivamente por ela, a partir dali ela já virou mãe? O que vocês acham? Eu considero que é na decisão mesmo. Eu também acho. Eu acho que sim, porque, por exemplo, quando você toma uma decisão e você tem um objetivo e um norte, aí tudo que você fizer está voltado para essa questão. Como você falou daqueles primeiros 3 meses, que você fica totalmente em função do bebê, eu acho que tudo isso já é amplamente divulgado. Então a pessoa já tem essa questão desse sentimento, né? A produção independente é uma coisa que eu penso bastante, porque na pediatria eu faço uma medicina também um pouco mais espiritualizada, antroposofia, homeopatia, então a gente considera um pouco mais além do corpo físico. Então a gente tem uma coisa que a gente chama de segurança básica, que é o lar. E esse lar tem aquela estruturinha, né? Quando as crianças vão desenhar, ela desenha a mãe, o pai, a tia, a avó, o cachorrinho, a casinha. E agora isso tudo está muito diverso, as famílias são diferentes, são 2 pais, são 2 mães. Então eu volto sempre naquele ponto, quando eu fico muito assim pensando, mas não vai ter um pai. Qual é a referência masculina que ele vai ter? Não por ser uma referência masculina, mas para a gente ter aquilo que o pai nos traz, né? Quando a gente tem um pai que a gente ama, a gente sempre pensa como uma criança seria sem aquela figura, né? Então, esse pensamento me volta sempre na mesma questão. Se houver amor, um amor incondicional, essas faltas são supridas. Porque se você for parar para pensar, é tão complexo, né? Porque, inclusive para a mãe, ter um companheiro ou uma companheira ao lado dela na hora que tem um filho nos braços, a gente pensar, vou ter com quem dividir, né? Então a produção independente, acima de tudo, para mim é um ato de coragem. Eu acho que é uma pessoa que já vem, assim, determinada a suprir as carências que vão surgir. E as crianças que são amadas, elas superam tudo isso. Por exemplo, você pega um casal que se separa, e os pais se respeitam. Quando ele vai visitar o pai é o pai. Quando ele está a mãe é mãe. Ninguém fica um comentando sobre o outro. Muitas vezes a gente na pediatria sofre porque a gente vê a criança no centro de uma disputa, sendo utilizada. Então aí a gente pensa, considerando tudo isso, se o foco for amor, não tem nenhum problema, né? O que surgir, né? Eu acho que essa questão de produção independente, eu acho que ela vem da evolução. Né? Da evolução que nós estamos sofrendo. A humanidade está evoluindo e a gente tem que acompanhar a evolução. Né? Eu acho que tem mulheres que elas não querem ter companheiros, nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Elas não querem, elas querem viver sozinhas e elas querem ter filhos. Né? Seja o filho da forma que for, seja o filho biológico ou o filho adotivo. Né? Então eu acho que isso... acho que é uma evolução muito grande, porque não importa, eu quero ser mãe, é a minha vontade e eu vou ser, né? Não importa se eu vou ser mãe com uns 30, com uns 32, se eu vou, né, com 50, porque hoje está podendo ter filho com mais idade, né? E a questão que a Dê falou é o amor, né? E a produção independente, eu conheço uma pessoa, até na época que eu fazia direito, o sonho dela, ela era casada, vivia super bem e o sonho era não ter filho, ela não conseguia ter o filho. E eu a incentivei, foi muito interessante porque eu a incentivei a entrar na lista de adoção. Entra lá. E o casamento acabou. E ela continua, ela ligou pra mim, olha, eu tô separada, mas eu tô na fila. E o neném dela chegou. Ai, que incrível! E ele se chama João. E aí eu fiquei muito feliz, porque ela fez questão, não tô mais na faculdade, né, mas ela fez questão de me achar. Me ligou pelo Facebook.
Facebook lá, não tem a chamada lá, fez uma chamada pra mim pra e te falou assim, contar. olha, o João chegou. Eu, que João? Né? E eu esqueci. O João, meu filho, aquele que eu tava esperando tanto. Eu, ai, sério, mandou fotos. Eu fiquei muito feliz, porque é uma produção independente. Sim. Porque a expectativa que ela criou, ela entrou lá eu tô casada. E aí? Porque ela deve ter tido muitos pensamentos. Pô, e agora? Eu tô sozinha. Como é que eu vou sustentar uma criança sozinha? Né? Eu não sei como esse bebê vai vir. Se vai vir grande, se vai vir pequeno. Como é que é? E o João chegou e eu fiquei muito feliz porque eu consegui plantar no coração de alguém que ela pode ter o bebê dela da forma que for. Sim. A produção independente. Então, assim, diferente. Eu acho que pra mulher acabou essa história que eu preciso de homem. Sim. Eu não preciso do homem. Né? Eu posso estar muito bem resolvida com os meus 40 e pouco, eu tenho 43. Eu posso agora estar separada do Maurício e querer ter um outro filho sozinha. Né? Então eu acho muito legal essa questão da produção independente. E eu acho que tem a questão também que às vezes pode falecer, acontecer alguma coisa, né? Não só Exatamente. produção independente, eu vou optar por ter sozinha, mas e se acontecer alguma coisa também, né? E tem mulheres corajosas que a gente olha e fala, meu Deus, tira o chapéu. Teve uma questão que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, a maternidade ela é muito romantizada, né? Só que aí a mãe raiz, né? Vocês que são mães raízes, Sou mãe raiz. pois é, total. Vocês podem compartilhar com muito mais conhecimento sobre isso, que não é nada disso, é uma sofrência que só, né? Eu tenho relatos de amigas que sofreram para amamentar, que não tinha pega e ficava naquela angústia e achava que não era mãe o suficiente e sei lá, não estava preparada para aquilo e aí fica naquele auto-julgamento e aí surgem as depressões pós-parto, enfim. Só que o mais maluco e lindo disso tudo é que apesar de todo esse sofrimento, toda essa dedicação exclusiva, porque a maternidade, sim, para a mulher é o tempo todo. A rotina da mulher, a busca da criança é pela mãe, né? Sim. Não só a criança, né? O adulto também. Quando você tem uma mãe, eu tenho a minha mãe ainda. Você tem a sua mãe? Você Cadê? busca, né? Busca e como É a mãe, busca não é? a mãe a vida Exatamente. inteira. Aquele colo é para sempre. É pra sempre. E é acolhedor, né? Pra sempre. E o mais maluco nisso, só pra concluir, é essa questão. Por mais sofrido que seja, angustiante que seja, e completo, e maravilhoso, e intenso, as mães que optam por ter o segundo, o terceiro, esquecem desse sofrimento. Porque senão, gente, não ia perpetuar, né? Porque eu tenho muitas mães que falam, eu a princípio queria ter um filho só, mas eu não quero que meu filho seja sozinho. Então isso é muito legal, porque aquela angústia que ela viveu, ela esquece. E ela se torna mãe de novo. E, enfim, isso é Tem incrível. uma coisa que eu acho também, que ter filho, o filho é uma oportunidade da gente se transformar numa pessoa melhor. Porque para a gente ensinar, a gente tem que ter, eles aprendem por imitação e exemplo. Então você começa sempre a pensar em dar sua parte melhor. Se você é uma pessoa ansiosa, você quer ser mais calma. Se você comia mal, você quer começar a comer melhor. Por exemplo, tem coisas que a gente não desenvolve nunca. Por exemplo, eu sei muito explicar como é que faz papinha de criança. Agora tem um método super novo, como é que alimenta, que a pessoa desenvolve os 5 sentidos na alimentação. São coisas lindas. Nossa, mas eu sou gente. muito ruim na cozinha. Verdade, doutora, mas tem tudo isso agora. A sorte foi que o Luiz Fernando cozinha super bem. E a Rara pequenininha, ela já percebeu que eu tinha essa dificuldade. Então eu queria um pouco suprir isso. Então uma vez estávamos várias amigas assim conversando e as crianças brincando, a gente fazia um chá, as minhas amigas traziam os bolos, eu oferecia só o chá. E aí uma mãe falou, nossa, mas ser mãe é tão maravilhoso, ser vó deve ser melhor ainda. Então aí uma falou, aí eu peguei e falei, é verdade. Já pensou o neto entrar correndo e falar, vó, faz bolo. Eita. Aí ficou um silêncio no ar, a Rá veio pertinho de mim, colocou a mão no meu ombro e falou, tudo bem, mãe, você pode pedir uma pizza. Aí a gente brincava, ela falava, pai, você está de plantão hoje? Ele falava, não. Ela falava, opa, hoje a gente vai comer bem. Então, acabou que hoje eles me alimentam, ainda tentam me ensinar a cozinhar. Então, quer dizer, tudo, você quer ser melhor, você quer aprender mais. E quando ele te recebe com os
defeitos que você tem, ele começa a buscar lá dentro o teu filho o que você tem de melhor. A vive falando pra mim, não tem problema, mãe, você não cozinha, mas você conta uma história, porque eu adoro contar conto de fadas. Então, eles trazem para nós a nossa parte melhor. E o que não é bom, a gente aceita melhor, porque a gente sabe que a gente tem um lado bom, porque eles nos trazem isso à tona. Então, ter filho, eu acho que também é uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, sem dúvida, né? Essa questão de mãe é pra vida inteira, né? Eu falo que minha mãe teve 5 filhos e era o meu exemplo, muito guerreira. E eu sou uma mãezona. Ai, gente, eu vou me emocionar, porque eu sou uma mãezona. Nós todos. Né? E eu tenho 3 filhos. E uma coisa que eu aprendi com a minha mãe faz assim, olha aqui, tenho 5 dedos. Cada dedo é diferente do outro. A mesma coisa com os meus filhos. Um é diferente do outro. Né? E eu comecei a observar isso na minha mãe. Eu falei, realmente, eu tenho 3 filhos. Um é diferente do outro. A forma que eu falo com o Pedro não é a forma que eu falo com o Gé, nem com a Evelyn, né? O nosso relacionamento é diferente. E a gente não descansa. A mãe não descansa. Se houve um barulhinho à noite, não é só a questão do dormir, mas assim, ai, meu filho tá diferente, né? O que está acontecendo? A Evelyn fez isso, aprontou na escola, e você fica, será que a culpa é minha porque eu não estou tão atenta? E aí você fica ali, aí você vai trabalhar, e aí você vai para o outro lugar e você fala, será que tem comida para os meninos? Será que não tem? E você não desliga. E você tem que ser mãe, mulher, né? Trabalhar, focar em um monte de coisa que eu acho que é... Uma lista de 10 profissões. É complicado. Sim, mas com certeza a Dê também tem um consultório, tem o cachorrinho dela, ela tem tudo. Então, assim, os plantões, né? Então, assim, a gente que é mãe, a gente assume muitas responsabilidades. Eu acho que o dia de uma mãe tem 48 horas e elas não contam. Dependendo da fase que o seu filho tá, eu acho que até mais. Né? Porque, por exemplo, eu tô na fase da adolescência, né? Eu tenho a Evelyn pequena, mas eu tenho os adolescentes. A Dê já tem a Ra, que já é formada. Então, assim, são fases diferentes. E cada fase é um tipo de preocupação. Então, cada fase tem que ter mais horas, menos horas, né, no dia. Por exemplo, a pré-adolescência, você fica preocupado com quem tá saindo. Aí você tem que acordar no meio da noite para ir buscar da festinha, né? Já na fase da AD, assim, a Ra foi com a festa. A Ra, será que ela já voltou? Eu não vou ligar para ela para saber se ela voltou. Porque, né? Brava, né? Exatamente. Então, assim, a minha mãe fala que até hoje ela tem os filhos tudo morando fora. A minha mãe não sossega. Mãe, vou viajar. Você tem que ligar porque voltou, se chegou tudo bem. Pergunta dos netos. Então, assim, mãe é pra vida inteira. E será que são corujas, gente? Sim. Nossa, Não tem amor. como. Quando eu saí da maternidade, que eu tava encantada com a minha filhinha nos braços, passou uma velhinha, acho que ela percebeu aquele meu olhar, aí ela falou pra mim, depois que pari, nunca mais dormi. Adorei. Então quando começa, eles têm 3 meses... Vou anotar essa frase, peraí. Vai ser boa. Você tem até os 3 meses, tem as cólicas. Passa das cólicas, eles começam a nascer o dente. Aí começa a nascer o dente, depois tem as doenças. Começam as doenças febris, tu fica apavorado. Aí ele fica maiorzinho, começa a cair, quebra braço, corta os superfícies. Aí vai para a escola... Vai aumentando os desafios. E aí, mas é aquela questão muito prazerosa, por causa do aprendizado que eles nos trazem em todas as circunstâncias. Eu tenho, né, a Raíza, que é minha filhinha da terra, e eu tenho o Rafael, que é meu filhinho do céu. Então, na maternidade, você aprender também a deixar ir é uma coisa que é muito especial. E aquela criança fica sendo sempre sua, né? E uma referência, o aprendizado que eu tive, meu bebê nasceu prematuramente, ele ficou 3 meses na UTI, eu comecei a ver o outro lado, né, da maternidade quando o seu filho está doente, quando o seu filho tem um problema grave, você não sabe se ele vai ficar aqui. E aí eu comecei a ver, eu penso que o Rafael foi mais meu pai do que talvez meu filho, porque eu realmente aprendi inúmeras coisas na profissão, no sentimento de chegar para uma mãe e falar que a criança não está bem, vai para incubadora, agora ele pode ter isso, pode ter aquilo.
E nesse momento, quando você tem uma criança que talvez vai partir, é que o vínculo de amizade entre você, sua família, seus filhos, ele fica, os pais, os irmãos, que todos querem te tirar daquele sofrimento e não podem. Eu acho que aí eu comecei a desenvolver uma força pessoal, porque eu sabia que eles não podiam me ajudar a passar por esse momento, era meu. Uhum. Então, claro que é difícil a gente não se emocionar falando sobre isso, mas todo mundo ajudou de certa maneira, né? Os amigos. E quando ele partiu, eu realmente comecei a confiar, a entender mesmo que existe um mundo espiritual. Porque como é que podia tanto amor de repente desaparecer? Então é uma questão importante e boa também, né? Sim. E nunca deixou de ser mãe do Sim. Rafael. Não. Exatamente. Nunca deixou. Gente, vamos ter que voltar outro dia, porque tá muito bom esse papo. Passou voando, parece que a gente Sério? começou faz 5 minutos, né? Mas a gente tá muito feliz, foi um papo maravilhoso, maravilhoso. Que gostoso. Ai, Nossa, sintam o gente. nosso abraço. Não, queria Eu tô não. sentindo mesmo muito amor aqui nesse momento. Ai, é Vocês maravilhoso. nos receberam com tanta, assim, amorosidade que a gente ficou se sentindo, né, Licinha? Foi? Não. Nossa, e nós extremamente honradas por ter 2 mulheres assim do nosso lado. Eu no tô início do babando nosso aqui de ouvir podcast. vocês. Quando as meninas me convidaram e falaram que era tia D, eu falei, gente, é Tia Denise. Pelo amor de Deus, a D, né? Porque A D é tia D pra É, mim. tia D. E assim, eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui com você, porque a gente Te tem, ver. né? E ter Uma ouvido história. essa história linda sua Isso. que eu não sabia com tantos detalhes. Das duas. Que honra a gente ter isso aqui. E fiquei A feliz. gente que agradece, né, Licinha? Isso. Que vocês sejam muito felizes. Se forem Sucesso. mães, aproveitem. Se não for, sejam felizes também. Porque a vida é pra gente aprender, curtir, ser feliz e amar todo mundo de forma incondicional. Que esse que é o foco, eu acho, né? Meninas, eu quero pedir pra vocês, antes da gente encerrar, a gente não tinha pensado nisso, mas eu tenho certeza que vocês vão falar lindamente. Ah. Se fosse pra vocês darem um conselho para as mãezinhas que estão aí ouvindo, para as mulheres que pensam em maternar, que pensam em adotar, enfim, o que vocês diriam pra gente fechar com chave de ouro esse Você que é uma podcast? mãezona de 3, começa que eu vou me inspirar. Porque eu quero esse Olha aí, conselho ó. pra mim, né? Eu não sou boba, que eu vou perder essa oportunidade, nada. O que eu poderia falar? Que ser mãe é lindo. É muito lindo. Ai, que lindo. Eu nunca imaginei que eu seria mãe de 3. Né? Eu quero que vocês curtam dentro do coração de vocês tudo que você tiver de maternidade. Né? Porque é lindo, por mais que a gente tenha vontade às vezes de pegar um filho e desgamar. Mas é amor. Né? Então assim, que mãe ela perdoa, mãe ela entende, por mais que a gente brigue, discuta, fale as coisas que não deve, mas a gente ama. Então tudo que a gente faz é por amor. Então vocês não esqueçam nunca do amor, né? Que nós somos guerreiras. Exatamente. O meu conselho também seria o mesmo. Para terem serenidade, para terem tranquilidade, para aproveitar cada minuto, do mais sofrido até o mais alegre. Cada momento é de muita, assim, felicidade interior, muita espiritualidade. Então, aproveitem e tentem manter serenidade, paz, boas companhias para poder ter uma maternidade boa. E sempre respirar fundo, né? Sempre. Respirar fundo, porque tem horas que você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa pessoa? Aí você respira fundo, conta até 10, às vezes não dá certo. E mas pensa no assim, amor. E pensa Pensa no no amor. amor. Aí fala assim, é melhor passar a raiva, depois a gente conversa. É a Senão, serenidade. senão você fala, senão o pra bicho ele, pega. vou dar um coió em você, hein? Ai, Marcelo, Coió. É muito incrível. Maravilha. Meninas, muito obrigada por esse momento. Nós esperamos que você aí, que estão nos ouvindo, nos assistindo, de onde estiverem, que tenha sido um momento extremamente relevante, de muita troca, de muito aprendizado. E independente, mulheres, do que vocês almejam para o futuro de vocês,
Vivam cada momento, descubram-se, busquem seu autoconhecimento, porque a resposta de tudo tá aí, né, meninas? Eu acho que a premissa, é o ponto de partida, é o autoconhecimento. E aí, prepara o coração, porque o que tiver que ser seu vai ser. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Até o próximo N Mulheres, pessoal. Obrigada, Beijo. pessoal.